Você já ouviu essa frase? Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade. A ideia central é que os atos ruins, impossíveis, irresponsáveis, tendem a retornar de forma amplificada, como uma espécie de punição, ou resultado inevitável, como aquela lei que diz que toda ação tem uma reação. Então, quem semeia vento, colhe tempestade. E aqui nós vamos ver uma história de um pai que nesse momento está chorando a morte de um filho. Bem, na verdade, quem conhece a história sabe que o filho está vivo e que foi apenas uma trama dos irmãos de escondê-lo no momento de uma cisterna, rasgar a veste do seu irmão, humilhar o seu irmão e aproveitaram para ganhar uma graninha sobre o seu irmão, venderam ele como escravo. E aqui no final da história estão os filhos consolando o seu pai idoso. Irmãos, essa história, essa fase, esse momento da história de Jacó me dá uma certa indignação. Você vê filhos que sabem a verdade, mas estão ali tentando consolar o pai com a mentira. Mas o porquê? Nós podemos tentar olhar e pensar um pouco sobre esta frase: quem semeia vento, colhe ventania, tempestade. Porque Jacó era um homem que lutou e teve uma bênção, mas era um homem também que não foi um bom pai. Nós vamos ver aqui na história de Jacó algumas questões que Jacó deixou a desejar. E aqui no verso 34, ele chora, ele se cinge de pano de saco pelo lamento do seu filho. E esse lamento, alguns vão dizer que durou 22 anos. Foi o tempo na qual ele reencontra José no Egito, conforme Gênesis 45, 27. Porém, havendo ele contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros de José, enviara para levá-lo, então reviveu-se-lhe o espírito. 22 anos de luto, 22 anos se lamentando do seu filho. Algumas lições que podemos aprender com a família de Jacó e as adversidades que eles sofreram. Talvez o ponto primeiro que podemos começar é este: que nenhum inimigo é mais sutil do que a passividade. Nenhum inimigo é tão sutil, mais sutil do que a passividade. Conforme diz a palavra lá de Tiago, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que faz? O que acontece? Ele peca. Quem sabe fazer o bem e não faz, acaba pecando. Assim, a passividade, né? Quando os pais são passivos, eles podem demorar muito para disciplinar os seus filhos. E a reação retardada é geralmente produto da ira. Pais que são muito passivos demoram muitas vezes para dar aquela disciplina que precisava naquele momento. E vai acumulando, vai como uma panela de pressão. Aquele pai, ele vai lhe consumindo, lhe guardando. E em algum momento ele não aguenta e estoura. E aí nesse momento de ira, em vez de disciplinar, ele acaba cometendo uma brutalidade. Maltratando a criança. Espancando a criança. Isso não é disciplina. A Bíblia orienta que devemos usar a vara, mas não sermos brutos. Há uma grande diferença entre usar a vara e espancar uma criança. Nós defendemos o uso da vara, mas nós não aceitamos a brutalidade. Porque ninguém merece ser maltratado. Ainda mais um filho que saiu do seu ventre, um filho que você criou, alguém que você ama. Então, pais que são passivos, que demoram demais para disciplinar, geralmente acabam no momento de, em vez de disciplinar, se tornando brutos, porque estoura, não aguenta.
A passividade não apenas nos cega para o aqui e agora, como também nos torna incoerentes. Se voltarmos algumas páginas aqui de Gênesis, ao capítulo 34, encontramos uma tragédia, na qual a filha de Jacó, Diná, ela sai para ver as mulheres, as moças do campo, e acaba sendo estuprada, abusada. Uma tragédia. E quando aquela notícia chega àquele pai, o que vocês acham que Jacó fez? Se você fosse pai e chegasse na sua casa, sua filha, informando que foi estuprada, abusada, o que você faria? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, o que você faria? O que você faria? Olha o tamanho da passividade de Jacó. Olha o capítulo 34, verso 5. Olha o que Jacó fez. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com gado. O que ele fez? O que ele fez? Vamos juntos? Calou-se, pois, até que voltasse. Calou-se. Tamanha era a passividade desse homem. E aí o que acontece? Os filhos, vendo que o pai não ia fazer nada, eles resolvem fazer um plano mirabolante de tomar vingança contra aqueles abusadores que estupraram a sua irmã. Então 2 irmãos se levantam e tentam fazer justiça com a sua própria mão. Porque diante do silêncio do pai, Simão e Levi executam então um plano de vingança, matando o abusador e a família dele. Mas não acabou aí. O pior é quando o pai chama esses 2 irmãos que cometeram esse ato vingativo, tentando fazer alguma coisa para honrar a sua irmã, diante do silêncio do seu pai. Eles chegam diante do pai. O pai talvez se preocupar com seus filhos, ou se preocupar ali com as pessoas. O que Jacó vai se preocupar? Olha só o que diz o texto. Gênesis 34, verso 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes. Quem foi que Jacó e Simeão, ou melhor, quem foi que Simeão e Levi afligiu? A quem? A quem? Jacó está dizendo para os seus filhos que os seus filhos o afligiu. Cara, está no mundo de uma bolha, está na caixinha. O pai não está ligando para a filha, não está ligando para os filhos, nem para quem morreu. O cara está ligando para o seu nome. E quantos pais se colocam nessa posição? O que vocês fizeram agora vai respingar em mim. Poxa, Jacó. Poxa, Jacó. E os filhos? Não questionou, não foi procurar, não foi ver se os filhos tinham se machucado, não foi calou-se diante do estupro, e agora diante dessa situação ele está preocupado com a imagem dele. Está preocupado consigo. Quantos pais se perdem nesse sentido de a única expressão de vida é se importar consigo mesmo, que achar que os filhos são extensão dele, são para ele, é para o nome dele. Muitos pais, há uma teoria que diz que existem mães e pais que são devoradores de filhos. Muitos narcisistas que devoram seus filhos
inflamam, ou melhor, colocam-se dentro do seu desejo, dentro do desejo dos seus filhos, como se fosse a sua parte da sua existência. E não consegue distinguir que os seus filhos também são pessoas, têm desejos, têm vontades, eles também choram, eles também sofrem. Pais se tornam tão passivos a ponto de tentar, de alguma forma, muitas vezes, não reconhecer o outro, apenas pensar em si mesmos. Olha como isso é perigoso. E Jacó está ali. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vós me afligiste e me fizestes odiosos entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, os fariseus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído. E eles respondem para o seu pai no verso 31. Para ver que de alguma forma o seu pai cai em si. E eles dizem assim: abusaria ele da nossa irmã, como se fosse prostituta? Olha como que está invertida a função familiar. Olha como que está invertida a função parental. Aonde os pais deveriam cuidar dos filhos, mas aqui os filhos estão se preocupando com eles, tentando se colocar na posição de pais. E toda vez que há esta mudança, essa variação de papéis disfuncionais dentro da família, pode ter certeza, algo vai dar ruim. Algo vai dar ruim. Steve Colbert, famoso escritor americano, ele escreveu vários livros sobre 7, ele gosta desse número, né? 7 hábitos líderes eficazes, 7 hábitos não sei do que lá. Ele escreveu um livro sobre família também. Ele escreveu um livro sobre 7 hábitos das famílias altamente eficazes. E nesse livro ele conta uma história de um garotinho de 7 anos, que não estava dormindo. Estava acordando à noite aterrorizado. Aí o pai tentou conversar com ele, tentar entender o porquê que o menininho não estava dormindo. E aí o menininho revelou para ele que o amiguinho, vizinho da casa, de 9 anos, montara dentro da garagem uma espécie de uma lan house pornográfica. E ele tinha visto tanta imagem pornográfica, que naquela noite ele estava tão perturbado com aquelas imagens, porque ele não entendia, não tinha muito entendimento sobre o que era aquilo. A pergunta que Steve Colbert ele faz nesse livro, ele diz assim: como isso pode acontecer? Como uma criança de 9 anos pode submeter uma outra criança de 7 anos a uma exposição como essa? A pornografia é algo mentalmente venenoso. Altamente venenoso. Hoje há estudos que indicam que com o avanço dos smartphones, do telefone celular, a exposição à pornografia, as crianças têm dado início à exposição de pornografia com 8 anos de idade. Vocês sabem que eu sou professor do ensino fundamental. Esse ano eu peguei só pequenininhos. E muitos que têm celular é assustador. Assustador. Crianças de 8 anos, ainda iniciando o seu processo de puberdade, sua mudança, transformando o seu corpo para se tornar um adulto, para que possa realmente começar a sua vida sexual, sendo antecipado, assexuada, sexualizando as crianças cada vez mais cedo. A pergunta é: onde estão os pais? Aonde estão os cuidadores? Nada disso nos surpreende, porque o tempo médio do brasileiro, na frente da tela, uma pesquisa diz que crianças de 0 a 3 anos, elas gastam cerca de 2 horas e 56 minutos
O que uma criança de 0 a 3 anos está passando com 3 horas do seu dia com uma chupeta eletrônica? Trocar a chupeta. Uma criança de 0 a 3 anos com um celular na mão. 4 a 9 anos gasta em torno de 3 horas e 17 minutos. De 10 a 12 anos, eu já vou acrescentar até os 16, passam de 4 horas diárias. A grande pergunta é, qual é o tempo médio que essas crianças passam com seus pais? Com tempo de qualidade. A passividade, queridos, nenhum inimigo é mais sutil do que a passividade. Você imagina uma criança, um pré-adolescente, um adolescente que gasta 4 horas por dia num celular. Numa semana de 5 dias, ela gasta quantas horas no celular? 20 horas. Contando sábado e domingo, dá um dia. Um dia da sua semana, ela gasta em frente à tela. Aí você não faz devocional, não reúne a sua família para ler a Bíblia. Aí você traz na escolinha bíblica e quando chega adolescente juvenil, não sabe por que não está na igreja. A passividade é um inimigo sutil. É um inimigo sutil. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. A Bíblia nos orienta a ir na contramão desta passividade. Ele diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Verso 6, vamos juntos? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos juntos? Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Vou repetir mais uma vez essa frase. Nenhum inimigo é mais sutil do que a passividade. Não seja passivo na disciplina, na educação, no discipulado, na evangelização dos seus filhos, daqueles que você ama. Deixa dessa passividade. Toma as rédeas, tome o controle, seja ativo, saiba da sua responsabilidade como homem, como sacerdote da sua casa. Tiago capítulo 4, verso 17, diz assim, portanto, Tiago 4, 17, vamos juntos? Portanto, aquele que sabe que deve fazer... A passividade é muitas vezes, tem muita gente pecando por estar passivo demais, por saber o que tem que fazer e não está fazendo. Pecado não é apenas quando você comete um ato, você pode estar pecando também porque você não está fazendo. Olha como isso é sério, igreja. Muitas vezes a passividade, ela não é algo ativo, então você muitas vezes não percebe, você vai se dedicar a outras coisas, a outras prioridades. Segundo, nenhuma reação é mais cruel do que os ciúmes. Olhando para a família de Jacó, o porquê essa ventania, essa tempestade que ele estava vivendo. Primeiro, a passividade. Todo mundo entendeu esse ponto? Quer que eu comece de novo? Amém? Segundo, nenhuma reação é mais cruel do que os ciúmes. Tanto é que Salomão tinha tanta razão que ele escreveu em Cantares, capítulo 8, verso 6. Ele diz assim, ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. As suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Os ciúmes,
é tão inflexível quanto a sepultura. Jacó tivera 2 esposas, 2 concubinas, enquanto Raquel estava viva. E os ciúmes causou intrigas entre as irmãs Raquel e Lia. Principalmente porque Jacó não escondia qual era a sua preferida. Você lembra quem Jacó amava mais? Quem? Ele não escondia para ninguém. Tanto é que quando ele volta para sua terra, para Canaã, e divide ali os seus empregados, os seus bens, em grupos, ele deixa na frente, ele deixa Lia, e atrás ele protege Raquel. Ele deixa muito claro qual que era a sua preferência, porque eu quero proteger a minha amada. Se você morrer primeiro, não tem problema. Ele deixa muito claro. E isso acaba criando confusão, acaba criando intriga. José faz o mesmo, Jacó faz o mesmo com José, entre os seus 11 irmãos meninos, e não sabemos quantas meninas ainda havia ali. Ele criou um ambiente propício para o que haveria de acontecer. Olha só o capítulo 37, verso 3. Ora, vamos juntos? Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talhar de mangas compridas. Verso 4. Vamos juntos? Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Um estudo da Universidade de Missouri apontou que o fator que muitas vezes faz um pai escolher um filho predileto é porque de alguma forma aquele pai se identifica com aquela criança que lhe aparenta ter alguns traços de aparência com ele ou com ela. Quais os pais aqui têm mais de 2 filhos? Quem é que tem 2, 3 filhos? 2 ou 3? Olha aí. Tem filho favorito lá na sua casa, pastor Constante? Não tem, né, pastor? Te coloquei numa situação difícil agora, né? Uhum. Identificação. Uhum. 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 Olha aí. É muito perigoso. Porque assim, às vezes a gente está fazendo isso, às vezes a pessoa faz, não é intencional, né? Porque se você olhar para a história de Jacó, eu não coloquei isso no texto, mas pensando isso agora, Jacó aprendeu isso de uma forma genética, de uma genética comportamental. Ele aprendeu isso dos seus pais. Os pais de Jacó já faziam isso, já faziam essa separação. A mãe amava um e o pai amava outro. Agora, dentro da sua família, ele vai fazer a mesma coisa. Mas se você está vivendo isso, e assim como pastor, assim, dá para romper com isso. Primeiro é você trazer a consciência que isso acontece. Segundo, é trabalhar para que você rompa com essa questão da escolha de uma preferência, porque provavelmente toda vez na história bíblica que nós vemos onde um pai e uma mãe separam um filho predileto, a história não acaba bem. Não acaba bem. Não acaba bem. Então, se você tem mais de um filho, cuidado. Cuidado. Esse estudo mostrou o seguinte: ele destacou o risco real que pode resultar do tratamento diferencial
como o mau relacionamento entre os irmãos, que nós acabamos de ver aqui, a sensação de inadequação sobre si próprio pelos irmãos menos favorecidos e seu relacionamento menos positivo com o pai ou com a mãe. E ser o filho de ouro também, o filho predileto, também pode trazer suas próprias dificuldades. Você pode achar que ser o filho favorito traz muitos benefícios, mas também pode causar tensões emocionais para os filhos adultos. Jill Young, que é a autora desse estudo, ela diz assim: descobrimos que o favoritismo é associado a maiores sintomas de depressão entre os filhos favorecidos, e acreditamos que isso ocorre porque ser o filho favorito de uma mãe cria conflitos no relacionamento com seus irmãos. Concluímos que essa tensão com os irmãos na idade adulta prejudica o bem-estar psicológico. O favoritismo também pode criar um encargo desigual ao longo da vida. Isso porque, quando um dos pais eventualmente precisa de assistência familiar, quem você acha que ele vai procurar? O filho favorito. Então, se você já identificou isso na sua vida, não é saudável. Tenta romper com isso. Gênesis 37, 35 diz assim: levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. É triste reconhecer que os filhos podem mentir. E mesmo diante do sofrimento do pai, continuar sustentando tal mentira. Basta de aspecto negativo. Preciso concluir, então vamos subir, vamos mudar o tom aqui. Mesmo diante das tragédias, Jacó e José encontraram forças para continuarem vivendo. Um com o luto do filho e outro com a separação da sua família. A pergunta que eu te faço nesta noite, eu quero que você encontre, é da onde é que eles tiraram força para continuar. Da onde eles tiraram força para continuar. Onde vocês acham que eles encontraram esta força? Nenhum ato é mais poderoso do que a oração. Não encontramos no texto que Jacó e José se voltaram para Deus em oração, mas certamente eles poderiam ter feito. Em Tiago 5,13, diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos? Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Se você se encontra como Jacó ou como José, no momento de sofrimento, de dor, não existe nada tão poderoso quando você se volta a Deus e de Deus recebe o consolo necessário e a força necessária para sair, para vencer e romper essa situação de dor e sofrimento que você está passando. Eu não tenho dúvida que Jacó e José encontraram forças no Senhor. Onde mais eles poderiam ter encontrado esperança para continuar? E vemos recorrentemente na história de José que Deus era com ele. Em tudo que fazia, Deus fazia que ele prosperasse. E Jesus nos deixou o exemplo que ele, mesmo ele sendo Deus, em tudo que ele fazia, ele sempre levava em oração. Ele sendo Deus orou não só uma vez, mas muitas. Quando leio Hebreus capítulo 11, 34, e olho a galeria de fé de homens que passaram nesta terra, e por causa do evangelho sofreram perseguição, foram maltratados, foram machucados, foram presos, sofreram açoites, sofreram apedrejamento, foram expulsos da sua casa, seus bens foram saqueados, porque se diziam cristãos. Hebreus 11, 34 vai dizer para nós que eles conseguiram vencer tudo isso, porque encontraram força da onde não tinha força. Eles extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros.
E talvez nesta noite eu esteja comunicando a algumas pessoas que se encontram fragilizadas, se encontram fracas, que olham o ano de 2024, talvez não tiveram sucesso em muitas áreas e se encontram aqui cansados e sobrecarregados. Mas eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida, que da onde você não está encontrando força, existe um Deus que tem toda a força para que te fortalecer, para que você derrote gigantes, enfrente batalhas, que você derrube muralhas e se torne um vencedor. Tem uma frase mal formulada teologicamente, mas que muita gente gosta dela. Tem um rapaz na internet famoso que está dizendo essa frase aí constantemente nas suas orações, e ele diz assim: eu profetizo que mesmo as coisas que dariam errado sobre a sua vida, vão dar certo. Parece boa essa frase, não? Mas tem coisa que vai dar errado mesmo. Tem coisa que você vai se frustrar, porque faz parte da vida. Nem em tudo você vai conseguir ter sucesso. Nem tudo aquilo que você sonhou em 2024 você conseguiu. Sim ou não? Alguém conseguiu tudo que pensou, planejou para 2024? Hã? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Não estou sendo profeta da maldição, da dor, do sofrimento, não. Longe disso. Mas dizer que o sofrimento e os problemas fazem parte da vida do ser humano. As frustrações, as suas quedas que você teve em 2024, apenas contribuíram para você entender aonde você está caindo. Que de alguma forma você encontrar força para você superar, romper com essa limitação e ir mais longe. Quando olhamos para a história bíblica, vemos que mesmo que muitas coisas deram erradas, Deus não perdeu o controle da história. Ele cumpriu todos os seus planos. O sonho de José se concretizou. O propósito de José sobre a vida de José se concretizou. Jacó teve a sua família restaurada, mesmo diante de 22 anos de sofrimento, de luto. Deus, Ele cumpriu todos os seus planos e cumprirá, mesmo que estejamos vivendo uma grande ventania, uma grande tempestade, mesmo que nesse momento você está passando por essa turbulência na sua vida, a sua firma faliu, seu emprego se fechou, você não sabe de onde vai vir o seu sustento, sua família, seu marido foi embora, seu esposo foi embora, seus filhos não estão em casa, há uma grande ventania, uma grande tempestade, mas saiba de uma coisa: Deus continua Senhor da história, Deus continua Deus. E Ele cumpriu todos os seus planos e cumprirá, mesmo que estejamos vivendo uma grande ventania, em breve tudo isso vai passar. Mesmo que dure 22 anos, dure alguns anos, algumas semanas, claro, ninguém quer estar nesse sofrimento, ninguém quer estar nessa situação de dor e sofrimento, ninguém quer estar numa cisterna, lançado pela sua família, ninguém quer ser vendido como escravo, vivendo numa terra longe de todos que você ama, longe de todos aqueles que você ama, mas ali é onde o Senhor está te preparando, te moldando para coisas ainda muito maior. Romanos 8, 28, diz assim a palavra de Deus. Sabemos, vamos juntos? Sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados. Nesse momento de provação, muita gente fazendo perguntas erradas, movido pela carne, pela imaturidade talvez da vida. Ei, não acabou ainda. É só uma fase.
Não é o seu fim ainda. Essa dor, esse sofrimento, essa ventania. Não guarde isso no seu coração. Não se torne uma pessoa amarga, frustrada. Não duvide de Deus. Não se afasta da igreja, da comunhão. Ei, tudo isso vai passar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tudo isso vai passar. Deus é Deus. Você conhece o final da história? Você conhece o final da história? Gênesis 50, verso 20. José reúne seus irmãos agora como governador, como o segundo homem mais poderoso do Egito. Não mais aquele menino na cisterna, não mais aquele menino escravo dentro de uma casa, não mais aquele menino naquele cárcere, naquela masmorra, mas agora o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele vira para os seus familiares e diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Ei, joga fora essa amargura que está no seu coração. Essa pessoa que te roubou, te frustrou, te traiu, te machucou, que tem causado dor para você. Ei, que nesta noite volte para Deus. Ele é especialista em transformar tragédias, transformar ventanias em tempo de bonança. E se você está no meio desse furacão agora, lembre-se que o seu Senhor está nesse barco. Isso é mais importante do que tudo. Pode estar acontecendo uma grande ventania, mas aqui dentro Jesus está no barco e Ele quer acalmar essa tempestade. Mas antes de acalmar essa tempestade, você precisa reconhecer que Ele está aí nesse barco. Ele está aí e não vai embora. Deixe colocar em ordem o que está aí dentro. Porque Ele vai. Ele é especialista em transformar todo o mal. Porém Deus o tornou em bem. Atos 3:19, verso 20. Portanto, 19 antes, na nova linguagem. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Volte para Deus hoje. Ele não perdeu o controle da sua vida, não. Pare de duvidar. Deixa de ser incrédulo. Que nesta noite você reconheça que por maior que seja essa dor que você sofreu, essa tragédia, espero que isso não se repita nunca mais na sua vida, contribuiu para que de alguma forma você chegasse aqui hoje, diante dessa palavra de Deus. E tem um convite que Deus está fazendo para você, dizendo: arrependa-se. Se você semeou vento e está colhendo ventania, arrependa-se. Arrependa-se e volte para Deus, a fim de que seus pecados sejam perdoados. Não importa o que você fez. Jesus morreu lá na cruz para que todos os seus pecados fossem perdoados. Hoje é uma noite de transformação. Mas para essa transformação começar, você precisa mudar a sua postura, abrir o seu coração para Jesus, se arrependendo dos seus pecados. E diz o verso 20. E também, vamos juntos? Fique em pé, vamos ler esse texto em pé. E também, vamos juntos? E também, para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de você. Você chegou fraco, cansado, sobrecarregado. Está alguém aqui hoje para te fortalecer,
para você passar por essa ventania, para você passar por essa tempestade, para você passar 2024, 2025 fortalecido, vencendo gigantes, derrubando muralhas, indo para lugares mais longe. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Você já ouviu essa frase? Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade. A ideia central é que os atos ruins, impossíveis, irresponsáveis, tendem a retornar de forma amplificada, como uma espécie de punição, o resultado inevitável, como aquela lei que diz que toda ação tem uma reação. Então, quem semeia vento, colhe tempestade. E aqui nós vamos ver uma história de um pai que nesse momento está chorando a morte de um filho. Bem, na verdade, quem conhece a história sabe que o filho está vivo e que foi apenas uma trama dos irmãos de escondê-lo no momento de uma cisterna, rasgar a veste do seu irmão, humilhar o seu irmão e aproveitaram para ganhar uma graninha sobre o seu irmão, venderam ele como escravo. E aqui no final da história estão os filhos consolando o seu pai idoso. Irmãos, essa história, essa fase, esse momento da história de Jacó me dá uma certa indignação. Você vê filhos que sabem a verdade, mas estão ali tentando consolar o pai com a mentira. Mas o porquê? Nós podemos tentar olhar e pensar um pouco sobre esta frase: quem semeia vento, colhe ventania, tempestade. Porque Jacó era um homem que lutou e teve uma bênção, mas era um homem também que não foi um bom pai. Nós vamos ver aqui na história de Jacó algumas questões que Jacó deixou a desejar. E aqui no verso 34, ele chora, ele se cinge de pano de saco pelo lamento do seu filho. E esse lamento, alguns vão dizer que durou 22 anos. Foi o tempo na qual ele reencontra José no Egito, conforme Gênesis 45, 27. Porém, havendo ele contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros de José, enviara para levá-lo, então reviveu-se-lhe o espírito. 22 anos de luto, 22 anos se lamentando do seu filho. Algumas lições que podemos aprender com a família de Jacó e as adversidades que eles sofreram. Talvez o ponto primeiro que podemos começar é este: que nenhum inimigo é mais sutil do que a passividade. Nenhum inimigo é tão sutil, mais sutil do que a passividade. Conforme diz a palavra lá de Tiago, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que faz? O que acontece? Ele peca. Quem sabe fazer o bem e não faz, acaba pecando. Assim, a passividade, né? Quando os pais são passivos, eles podem demorar muito para disciplinar os seus filhos. E a reação retardada é geralmente produto da ira. Pais que são muito passivos demoram muitas vezes para dar aquela disciplina que precisava naquele momento. E vai acumulando, vai como uma panela de pressão. Aquele pai, ele vai lhe consumindo, lhe guardando. E em algum momento ele não aguenta e estoura. E aí nesse momento de ira, em vez de disciplinar, ele acaba cometendo uma brutalidade. Maltratando a criança. Espancando a criança. Isso não é disciplina. A Bíblia orienta que devemos usar a vara, mas não sermos brutos. Há uma grande diferença entre usar a vara e espancar uma criança.
Nós defendemos o uso da vara, mas nós não aceitamos a brutalidade, porque ninguém merece ser maltratado. Ainda mais um filho que saiu do seu ventre, um filho que você criou, alguém que você ama. Então, pais que são passivos, que demoram demais para disciplinar, geralmente acabam no momento de, em vez de disciplinar, se tornando brutos, porque estoura, não aguenta. A passividade não apenas nos cega para o aqui e agora, como também nos torna incoerentes. Se voltarmos algumas páginas aqui de Gênesis, ao capítulo 34, encontramos uma tragédia, na qual a filha de Jacó, Diná, ela sai para ver as mulheres, as moças do campo, e acaba sendo estuprada, abusada. Uma tragédia. E quando aquela notícia chega àquele pai, o que vocês acham que Jacó fez? Se você fosse pai, e chegasse na sua casa, sua filha, informando que foi estuprada, abusada, o que você faria? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, o que você faria? O que você faria? Olha o tamanho da passividade de Jacó. Olha o capítulo 34, verso 5. Olha o que Jacó fez. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com gado. O que ele fez? O que ele fez? Vamos juntos? Calou-se, pois, até que voltasse. Calou-se. Tamanha era a passividade desse homem. E aí o que acontece? Os filhos, vendo que o pai não ia fazer nada, eles resolvem fazer um plano mirabolante de tomar vingança contra aqueles abusadores que estupraram a sua irmã. Então 2 irmãos se levantam e tentam fazer justiça com a sua própria mão. Porque diante do silêncio do pai, Simão e Levi executam então um plano de vingança, matando o abusador e a família dele. Mas não acabou aí. O pior é quando o pai chama esses 2 irmãos que cometeram esse ato vingativo, tentando fazer alguma coisa para honrar a sua irmã diante do silêncio do seu pai. Eles chegam diante do pai. O pai talvez se preocupar com seus filhos, ou se preocupar ali com as pessoas. O que Jacó vai se preocupar? Olha só o que diz o texto. Gênesis 34, verso 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes. Quem foi que Jacó e Simeão, ou melhor, quem foi que Simeão e Levi afligiu? A quem? A quem? Jacó está dizendo para os seus filhos que os seus filhos o afligiu. Cara, está no mundo de uma bolha, está na caixinha. O pai não está ligando para a filha, não está ligando para os filhos, nem para quem morreu. O cara está ligando para o seu nome. E quantos pais se colocam nessa posição? O que vocês fizeram agora vai respingar em mim. Poxa, Jacó. Poxa, Jacó. E os filhos? Não questionou, não foi procurar, não foi ver se os filhos tinham se machucado, não foi, calou-se diante do estupro, e agora diante dessa situação ele está preocupado com a imagem dele. Está preocupado consigo.
Quantos pais se perdem nesse sentido de a única expressão de vida é se importar consigo mesmo, que achar que os filhos são extensão dele, são para ele, é para o nome dele. Muitos pais, há uma teoria que diz que existem mães e pais que são devoradores de filhos. Muitos narcisistas que devoram seus filhos, inflamam, ou melhor, colocam-se dentro do seu desejo, dentro do desejo dos seus filhos, como se fosse a sua parte da sua existência. E não consegue distinguir que os seus filhos também são pessoas, têm desejos, têm vontades, eles também choram, eles também sofrem. Pais se tornam tão passivos a ponto de tentar, de alguma forma, muitas vezes, não reconhecer o outro, apenas pensar em si mesmos. Olha como isso é perigoso. E Jacó está ali. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vós me afligiste e me fizestes odiosos entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, os fariseus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído. E eles respondem para o seu pai no verso 31. Para ver que de alguma forma o seu pai cai em si. E eles dizem assim: abusaria ele da nossa irmã, como se fosse prostituta? Olha como que está invertida a função familiar. Olha como que está invertida a função parental. Aonde os pais deveriam cuidar dos filhos, mas aqui os filhos estão se preocupando com eles, tentando se colocar na posição de pais. E toda vez que há esta mudança, essa variação de papéis disfuncionais dentro da família, pode ter certeza, algo vai dar ruim. Algo vai dar ruim. Steve Colbert, famoso escritor americano, ele escreveu vários livros sobre 7, ele gosta desse número, né? 7 hábitos líderes eficazes, 7 hábitos não sei do que lá. Ele escreveu um livro sobre família também. Ele escreveu um livro sobre 7 hábitos das famílias altamente eficazes. E nesse livro ele conta uma história de um garotinho de 7 anos que não estava dormindo. Estava acordando à noite aterrorizado. Aí o pai tentou conversar com ele, tentar entender o porquê que o menininho não estava dormindo. E aí o menininho revelou para ele que o amiguinho, vizinho da casa, de 9 anos, montara dentro da garagem uma espécie de uma lan house pornográfica. E ele tinha visto tanta imagem pornográfica, que naquela noite ele estava tão perturbado com aquelas imagens, porque ele não entendia, não tinha muito entendimento sobre o que era aquilo. A pergunta que Steve Colbert ele faz nesse livro, ele diz assim: como isso pode acontecer? Como uma criança de 9 anos pode submeter uma outra criança de 7 anos a uma exposição como essa? A pornografia é algo mentalmente venenoso. Altamente venenoso. Hoje, há estudos que indicam que com o avanço dos smartphones, do telefone celular, a exposição à pornografia, as crianças têm dado início à exposição de pornografia com 8 anos de idade. Vocês sabem que eu sou professor do ensino fundamental. Esse ano peguei só pequenininhos. E muitos que têm celular é assustador. Assustador. Crianças de 8 anos, ainda iniciando o seu processo de puberdade, sua mudança, transformando o seu corpo para se tornar um adulto, para que possa realmente começar a sua vida sexual, sendo antecipado
assexuada, sexualizando as crianças cada vez mais cedo. A pergunta é: onde estão os pais? Aonde estão os cuidadores? Nada disso nos surpreende, porque o tempo médio do brasileiro, na frente da tela, uma pesquisa diz que crianças de 0 a 3 anos, elas gastam cerca de 2 horas e 56 minutos. O que uma criança de 0 a 3 anos está passando com 3 horas do seu dia com uma chupeta eletrônica? Trocar a chupeta. Uma criança de 0 a 3 anos com um celular na mão. 4 a 9 anos gasta em torno de 3 horas e 17 minutos. De 10 a 12 anos, eu já vou acrescentar até os 16, passam de 4 horas diárias. A grande pergunta é: qual é o tempo médio que essas crianças passam com seus pais? Com tempo de qualidade. A passividade, queridos, nenhum inimigo é mais sutil do que a passividade. Você imagina uma criança, um pré-adolescente, um adolescente que gasta 4 horas por dia num celular. Numa semana de 5 dias, ela gasta quantas horas no celular? 20 horas. Contando sábado e domingo, dá um dia. Um dia da sua semana, ela gasta em frente à tela. Aí você não faz devocional, não reúne a sua família para ler a Bíblia. Aí você traz na escolinha bíblica e quando chega adolescente juvenil, não sabe por que não está na igreja. A passividade é um inimigo sutil. É um inimigo sutil. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. A Bíblia nos orienta a ir na contramão desta passividade. Ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Verso 6, vamos juntos? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos juntos? Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Vou repetir mais uma vez essa frase. Nenhum inimigo é mais sutil do que a passividade. Não seja passivo na disciplina, na educação, no discipulado, na evangelização dos seus filhos, daqueles que você ama. Deixa dessa passividade. Toma as rédeas, tome o controle, seja ativo, saiba da sua responsabilidade como homem, como sacerdote da sua casa. Tiago capítulo 4, verso 17, diz assim, portanto, Tiago 4, 17, vamos juntos? Portanto, aquele que sabe que deve fazer... A passividade é muitas vezes, tem muita gente pecando por estar passivo demais, por saber o que tem que fazer e não está fazendo. Pecado não é apenas quando você comete um ato. Você pode estar pecando também porque você não está fazendo. Olha como isso é sério, igreja. Muitas vezes a passividade, ela não é algo ativo, então você muitas vezes não percebe, você vai se dedicar a outras coisas, a outras prioridades. Segundo, nenhuma reação é mais cruel do que os ciúmes. Olhando para a família de Jacó, o porquê essa ventania, essa tempestade que ele estava vivendo. Primeiro, a passividade. Todo mundo entendeu esse ponto? Quer que eu comece de novo? Amém? Segundo, nenhuma reação é mais cruel do que os ciúmes. Tanto é que Salomão tinha tanta razão que ele escreveu em
Cantares, capítulo 8, verso 6, ele diz assim: ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. As suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Os ciúmes é tão inflexível quanto a sepultura. Jacó tivera 2 esposas, 2 concubinas, enquanto Raquel estava viva. E os ciúmes causou intrigas entre as irmãs Raquel e Lia. Principalmente porque Jacó não escondia qual era a sua preferida. Você lembra quem Jacó amava mais? Quem? Ele não escondia para ninguém. Tanto é que quando ele volta para sua terra, para Canaã, e divide ali os seus empregados, os seus bens em grupos, ele deixa na frente, ele deixa Lia, e atrás ele protege Raquel. Ele deixa muito claro qual que era a sua preferência, porque eu quero proteger a minha amada. Se você morrer primeiro, não tem problema. Ele deixa muito claro. E isso acaba criando confusão, acaba criando intriga. José faz o mesmo, Jacó faz o mesmo com José, entre os seus 11 irmãos meninos, e não sabemos quantas meninas ainda havia ali. Ele criou um ambiente propício para o que haveria de acontecer. Olha só o capítulo 37, verso 3. Ora, vamos juntos? Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talhar de mangas compridas. Verso 4. Vamos juntos? Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Um estudo da Universidade de Missouri apontou que o fator que muitas vezes faz um pai escolher um filho predileto é porque de alguma forma aquele pai se identifica com aquela criança que ele aparenta ter alguns traços de aparência com ele ou com ela. Quais os pais aqui têm mais de 2 filhos? Quem é que tem 2, 3 filhos? 2 ou 3? Olha aí. Tem filho favorito lá na sua casa, pastor Constante? Não tem, né, pastor? Te coloquei numa situação difícil agora, né? Aham. Identificação. Aham. Aham. Uhum. Olha aí. É muito perigoso. Porque assim, às vezes a gente está fazendo isso, às vezes a pessoa faz, não é intencional, né? Porque se você olhar para a história de Jacó, eu não coloquei isso no texto, mas pensando isso agora, Jacó aprendeu isso de uma forma genética, de uma genética comportamental. Ele aprendeu isso dos seus pais. Os pais de Jacó já faziam isso, já faziam essa separação. A mãe amava um e o pai amava outro. Agora, dentro da sua família, ele vai fazer a mesma coisa. Mas se você está vivendo isso, e assim como pastor, assim, dá para romper com isso. Primeiro é você trazer a consciência que isso acontece.
Segundo, é trabalhar para que você rompa com essa questão da escolha de uma preferência, porque provavelmente toda vez na história bíblica que nós vemos onde um pai e uma mãe separam um filho predileto, a história não acaba bem. Não acaba bem. Não acaba bem. Então, se você tem mais de um filho, cuidado. Cuidado. Esse estudo mostrou o seguinte: ele destacou o risco real que pode resultar do tratamento diferencial, como o mau relacionamento entre os irmãos, que nós acabamos de ver aqui, a sensação de inadequação sobre si próprio pelos irmãos menos favorecidos e seu relacionamento menos positivo com o pai ou com a mãe. E ser o filho de ouro também, o filho predileto, também pode trazer suas próprias dificuldades. Você pode achar que ser o filho favorito traz muitos benefícios, mas também pode causar tensões emocionais para os filhos adultos. Jill Young, que é a autora desse estudo, ela diz assim: descobrimos que o favoritismo é associado a maiores sintomas de depressão entre os filhos favorecidos, e acreditamos que isso ocorre porque ser o filho favorito de uma mãe cria conflitos no relacionamento com seus irmãos. Concluímos que essa tensão com os irmãos na idade adulta prejudica o bem-estar psicológico. O favoritismo também pode criar um encargo desigual ao longo da vida. Isso porque, quando um dos pais eventualmente precisa de assistência familiar, quem você acha que ele vai procurar? O filho favorito. Então, se você já identificou isso na sua vida, não é saudável. Tenta romper com isso. Gênesis 37, 35 diz assim: levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. É triste reconhecer que os filhos podem mentir. E mesmo diante do sofrimento do pai, continuar sustentando tal mentira. Basta de aspecto negativo. Preciso concluir, então vamos subir. Vamos mudar o tom aqui. Mesmo diante das tragédias, Jacó e José encontraram forças para continuarem vivendo. Um com o luto do filho e o outro com a separação da sua família. A pergunta que eu te faço nesta noite, eu quero que você encontre, é da onde é que eles tiraram força para continuar. Da onde eles tiraram força para continuar. Onde vocês acham que eles encontraram esta força? Nenhum ato é mais poderoso do que a oração. Não encontramos no texto que Jacó e José se voltaram para Deus em oração, mas certamente eles poderiam ter feito. Em Tiago 5,13, diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos? Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Se você se encontra como Jacó ou como José, no momento de sofrimento, de dor, não existe nada tão poderoso quando você se volta a Deus e de Deus recebe o consolo necessário e a força necessária para sair, para vencer e romper essa situação de dor e sofrimento que você está passando. Eu não tenho dúvida que Jacó e José encontraram forças no Senhor. Onde mais eles poderiam ter encontrado esperança para continuar? E vemos recorrentemente na história de José que Deus era com ele. Em tudo que fazia, Deus fazia que ele prosperasse. E Jesus nos deixou o exemplo que ele, mesmo ele sendo Deus, em tudo que ele fazia, ele sempre levava em oração. Ele sendo Deus orou não só uma vez, mas muitas. Quando leio Hebreus capítulo 11, 34, e olho a galeria de fé de homens que passaram nesta terra, e por causa do evangelho sofreram perseguição, foram maltratados, foram machucados, foram presos, sofreram açoites, sofreram apedrejamento, foram expulsos da sua casa, seus bens foram saqueados, porque se diziam cristãos.
Hebreus 11:34 vai dizer para nós que eles conseguiram vencer tudo isso porque encontraram força da onde não tinha força. Eles extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. E talvez nesta noite eu esteja comunicando a algumas pessoas que se encontram fragilizadas, se encontram fracas, que olham o ano de 2024, talvez não tiveram sucesso em muitas áreas e se encontram aqui cansados e sobrecarregados. Mas eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida, que da onde você não está encontrando força, existe um Deus que tem toda a força para que te fortalecer, para que você derrote gigantes, enfrente batalhas, que você derrube muralhas e se torne um vencedor. Tem uma frase mal formulada teologicamente, mas que muita gente gosta dela. Tem um rapaz na internet famoso que está dizendo essa frase aí constantemente nas suas orações, e ele diz assim: eu profetizo que mesmo as coisas que dariam errado sobre a sua vida, vão dar certo. Parece boa essa frase, não? Mas tem coisas que vai dar errado mesmo. Tem coisas que você vai se frustrar, porque faz parte da vida. Nem em tudo você vai conseguir ter sucesso. Nem tudo aquilo que você sonhou em 2024 você conseguiu. Sim ou não? Alguém conseguiu tudo que pensou, planejou para 2024? Hã? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Não estou sendo profeta da maldição, da dor, do sofrimento, não. Longe disso. Mas dizer que o sofrimento e os problemas fazem parte da vida do ser humano. As frustrações, as suas quedas que você teve em 2024, apenas contribuíram para você entender aonde você está caindo. Que de alguma forma você encontrar força para você superar, romper com essa limitação e ir mais longe. Quando olhamos para a história bíblica, vemos que mesmo que muitas coisas deram erradas, Deus não perdeu o controle da história. Ele cumpriu todos os seus planos. O sonho de José se concretizou. O propósito de José sobre a vida de José se concretizou. Jacó teve a sua família restaurada, mesmo diante de 22 anos de sofrimento, de luto. Deus, Ele cumpriu todos os seus planos e cumprirá, mesmo que estejamos vivendo uma grande ventania, uma grande tempestade, mesmo que nesse momento você está passando por essa turbulência na sua vida, a sua firma faliu, seu emprego se fechou, você não sabe de onde vai vir o seu sustento, sua família, seu marido foi embora, seu esposo foi embora, seus filhos não estão em casa, há uma grande ventania, uma grande tempestade, mas saiba de uma coisa: Deus continua Senhor da história, Deus continua Deus. E Ele cumpriu todos os seus planos e cumprirá, mesmo que sejamos vivendo uma grande ventania, em breve tudo isso vai passar. Mesmo que dure 22 anos, dure alguns anos, algumas semanas, claro, ninguém quer estar nesse sofrimento, ninguém quer estar nessa situação de dor e sofrimento, ninguém quer estar numa cisterna, lançado pela sua família, ninguém quer ser vendido como escravo, vivendo numa terra longe de todos que você ama, longe de todos aqueles que você ama, mas ali é onde o Senhor está te preparando, te moldando para coisas ainda muito maiores. Romanos 8:28, diz assim a palavra de Deus. Sabemos, vamos juntos? Sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados.
Nesse momento de provação, muita gente fazendo perguntas erradas, movido pela carne, pela imaturidade talvez da vida. Ei, não acabou ainda. É só uma fase. Não é o seu fim ainda. Essa dor, esse sofrimento, essa ventania. Não guarde isso no seu coração. Não se torne uma pessoa amarga, frustrada. Não duvide de Deus. Não se afasta da igreja, da comunhão. Ei, tudo isso vai passar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tudo isso vai passar. Deus é Deus. Você conhece o final da história? Você conhece o final da história? Gênesis 50, verso 20. José reúne os seus irmãos agora como governador, como o segundo homem mais poderoso do Egito. Não mais aquele menino na cisterna, não mais aquele menino escravo dentro de uma casa, não mais aquele menino naquele cárcere, naquela masmorra, mas agora o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele vira para os seus familiares e diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Ei, joga fora essa amargura que está no seu coração. Essa pessoa que te roubou, te frustrou, te traiu, te machucou, que tem causado dor para você. Ei, que nesta noite volte para Deus. Ele é especialista em transformar tragédias, transformar ventanias em tempo de bonança. E se você está no meio desse furacão agora, lembre-se que o seu Senhor está nesse barco. Isso é mais importante do que tudo. Pode estar acontecendo uma grande ventania, mas aqui dentro, Jesus está no barco e Ele quer acalmar essa tempestade. Mas antes de acalmar essa tempestade, você precisa reconhecer que Ele está aí nesse barco. Ele está aí e não vai embora. Deixe eu colocar em ordem o que está aí dentro. Porque Ele vai. Ele é especialista em transformar todo o mal. Porém, Deus o tornou em bem. Atos 3:19, verso 20. Portanto, 19 antes, na nova linguagem. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Volte para Deus hoje. Ele não perdeu o controle da sua vida, não. Pare de duvidar. Deixa de ser incrédulo. Que nesta noite você reconheça que por maior que seja essa dor que você sofreu, essa tragédia, espero que isso não se repita nunca mais na sua vida, contribuiu para que de alguma forma você chegasse aqui hoje, diante dessa palavra de Deus. E tem um convite que Deus está fazendo para você, dizendo: arrependa-se. Se você semeou vento e está colhendo ventania, arrependa-se. Arrependa-se e volte para Deus, a fim de que seus pecados sejam perdoados. Não importa o que você fez. Jesus morreu lá na cruz para que todos os seus pecados fossem perdoados. Hoje é uma noite de transformação. Mas para essa transformação começar, você precisa mudar a sua postura, abrir o seu coração para Jesus, se arrependendo dos seus pecados. E diz o verso 20. E também, vamos juntos? Fique em pé, vamos ler esse texto em pé. E também, vamos juntos? E também, para que tempos de nova força espiritual
venham do Senhor. E Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de você. Você chegou fraco, cansado, sobrecarregado. Está alguém aqui hoje para te fortalecer, para você passar por esta ventania, para você passar por essa tempestade, para você passar 2024, 2025 fortalecido, vencendo gigantes, derrubando muralhas, indo para lugares